Meu nome é Ricardo Hernani, eu sou o diretor do Departamento Jurídico Institucional do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Estamos aqui hoje, a doutora Kátia Fonseca, nossa nova parceira do escritório previdenciário. Ela vai dar algumas orientações sobre uma coisa fundamental, como conseguir nossa aposentadoria. Doutora Kátia, como é que a gente começa o passo para a gente começar a aposentadoria? Tudo bem, doutor Ricardo? É um prazer estar aqui com vocês e fazer parte da família Sinmédio MG. Né? Estamos aqui sempre para auxiliar o médico. Então, doutor, a gente precisa do primeiro documento, que é o nosso extrato previdenciário, que é o documento que está ali com todas as suas contribuições previdenciárias, é o seu histórico laboral. Histórico de trabalho. A sua história de trabalho com a Previdência. Então, o primeiro passo é o extrato previdenciário, que a gente também conhece como CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Né? Como que eu consigo esse CNIS? Você vai acessar o portal do meuinss.gov.br. É um portal do Ministério da Economia, tá? E que ele tem ali uma ligação de toda a sua vida, todos os seus dados estão ali, até a carteira de motorista, se você quiser digitalizar, você não precisa mais de ficar andando com ela. Tá? É um portal que o governo fez justamente para que você tenha acesso ali a todas as suas informações. Então, você vai acessar esse portal, chama meuinss.gov.br. Você vai cadastrar uma senha, tá? O login é seu CPF e você cadastra uma senha. Cadastrada essa senha, você adentra o portal e lá você tem todas as suas informações previdenciárias, incluindo o CNIS. Bom, existe forma de acessar de outra forma, além do site, por telefone? Porque algum tempo atrás existia até acesso por telefone. Hoje existe esse acesso ou ele é só para corrigir alguma coisa? O telefone 135 é só para corrigir se você tiver com alguma dificuldade em acessar os seus dados. Mas o CNIS, a gente só consegue realmente o acesso a ele através do portal. Bom, conseguido o CNIS, o que eu faço a seguir? Você vai pegar aquele CNIS, né? Aí você vai imprimi-lo, né, em PDF, e aí você vai conferir se todos as suas contribuições previdenciárias, desde a época que você começou a trabalhar, estão presentes nesse documento. Né? Então, o primeiro trabalho é o meu mesmo, 2 vezes. Conseguir o CNIS e rever todos esses critérios, cadastrar. Se eu discordar de alguma situação, aí eu faço contato no telefone que você falou. Isso. Aí, se o senhor tiver alguma dificuldade, não, esse tempo aqui eu trabalhei, está na minha carteira, ou está no meu carnezinho, né? Ou está aqui pela cooperativa médica e ele não está aqui no meu CNIS. Né? Então, você vai ligar no 135 e vai pedir acerto de vínculos e contribuições. Esse serviço você tem que pedir pelo 135 e aí eles vão colocar no portal o seu requerimento para você fazer ali o pedido do que realmente não está inserido nas suas informações. Bom, conseguimos o nosso CNIS, conseguimos que estava tudo certinho. Próximo passo. Próximo passo. Vai saber, vocês médicos, eu trabalhei em hospital, ou numa clínica, ou num local que eu estava submetido a algum agente biológico, ou químico, ou físico. Né? Vocês médicos que trabalham em hospital, né, ou em clínica, ou realizando algum procedimento que tem acesso a secreções, sangue, fazem jus a uma aposentadoria, um tempo de labor especial, que a gente chama. Tá? O que é isso? O legislador pensou em que quando você está submetido a esses agentes que faz com que você tenha um risco maior à sua saúde, então, para compensar, ele te deu um bônus, vamos dizer assim. Então, para as mulheres, ela tem 20% a mais do tempo e, para os homens, 40% a mais desse tempo. Nessa situação, por exemplo, o médico trabalha somente em consultório, ele pode fazer jus a esse tempo especial pelo exercício da medicina? Pode sim, mas aí precisa do documento, porque o documento, tanto no hospital, que ele trabalha como empregado ou como cooperado, quem tem que emitir esse documento, que é o PPP e o LTCAT, é um engenheiro de segurança do trabalho, né, com registro no CREA, ou um médico de segurança do trabalho.
e que para fazer a emissão desse formulário de PPP ou LTCAT. No caso de um médico que atende no consultório, ele pode contratar uma empresa especializada, inclusive o Sinmed tem uma referência muito boa de um engenheiro de segurança do trabalho que, inclusive, é parceiro também nosso, né? E que também realiza esse trabalho com muita seriedade. Frente à pandemia, aí uma dúvida até para entender a situação atual. Há algum tempo atrás, antes da pandemia, realmente, às vezes era mais complicado até para o médico do consultório conseguir comprovar isso. Mas hoje, com a Covid, em que a disseminação da doença, eu poderia pleitear, eu sou cardiologista, a minha área é um pouco mais complicada. Para um dermatologista que, em tese, ou um médico que não tenha um vínculo com faça procedimento, faça consultas. Hoje, com a Covid, ele poderia pleitear essa situação também? Teria uma nova forma de pleitear para discutir isso? Doutor, quem faz essa análise é o engenheiro de segurança do trabalho, né? Então, você teria que contratá-lo para ir ao seu consultório para ele fazer essa análise. Se o senhor estava submetido de acordo ali com o seu atendimento, né? Esse é um trabalho especializado mesmo com o setor de segurança do trabalho. Perfeito. Bom, superado, já temos o CNIS, já temos comprovado tudo direitinho, já conseguimos comprovar o risco laboral do médico no consultório, no hospital, o que for. O próximo passo. O próximo passo é a gente fazer a contagem, né? A contagem do seu tempo. Aí é trazer aqui para nós, né, aqui do sindicato, porque tiveram várias emendas constitucionais, né, ao longo deste processo, né? A gente teve, só no regime próprio, a gente teve 4 ou 5 emendas desde 98, desde 88, da Constituição de 88. E na Previdência é o seguinte, o tempo que você trabalhou, ele é regido por aquele tempo, pelaquela lei. Então, se você trabalhou de 90 a 95 e tinha uma lei e ela acabou em 95, mas o tempo de 90 a 95, ela é validada. Ou né? seja, a legislação não é a legislação vigente, a legislação vigente é a época do trabalho. Do trabalho, isso. Então, nós precisamos de ter uma análise previdenciária séria, comprometida, de conhecimento dessas emendas constitucionais, para a gente linkar o tempo que foi trabalhado, em vigência de qual legislação, para a gente saber, né, qual ponto que a gente vai ter de acordo com a legislação atual. Então, fazer para você pensar um pouquinho. Eu formei em 85, antes da Constituição. Em 88 vem a primeira medida. Ou seja, de 85 a 2020, 2021, eu vou ter que pegar, você vai pegar, cada momento, cada legislação a que eu estava submetido para poder fazer, avaliar o que eu teria de direito para poder fazer o cálculo para a aposentadoria. Exatamente, doutor. Nós temos várias legislações em que, inclusive, beneficiam muito o médico. Por exemplo, até 1995, precisamente 28 de abril de 1995, o simples fato de ser médico e comprovar que trabalhava, tá? Independente de ser em condições especiais, vocês já fazem jus a um acréscimo de 20% para as mulheres e 40% para os homens. Então, a partir de 95 já muda, de 95 a 97 já é uma outra legislação, exige um certificado, a partir de 97 exige o PPP. Então, assim, cada período a gente precisa de analisar para saber o que vai ser mais interessante para o médico. E o próximo passo? Então, depois que eu fizer essa análise, né, previdenciária, inclusive consultivo aqui é gratuito para os nossos filiados, né? Vocês podem marcar, agendar a consulta com a documentação que a gente vai fazer essa análise previdenciária. Tendo o direito a aposentar, né, a gente já ajuiza, aliás, a gente protocola junto ao INSS ou ao serviço público que você está vinculado. Caso você já tenha o tempo para o INSS, nós vamos protocolar também, a gente vai fazer o requerimento e vamos protocolar a sua ação de aposentadoria. Ou também, doutor, pode acontecer o seguinte, você faz jus hoje a aposentar, mas se você esperar 1 ano, 2 anos, a sua renda mensal inicial, que a gente chama de RMI, ela pode melhorar, por causa das regras de transição da última reforma. Então, dependendo da regra que você se encaixar, se a gente fizer esse estudo previdenciário, você, por exemplo, então tá, hoje eu tenho os 35 anos, mas aí a sua renda mensal pode ser R$3.000. Se você esperar 1 ano, 2 anos, aí vai depender desse estudo, você pode até conseguir o teto máximo.
Ou seja, eu tenho que saber o momento certo de fazer o pedido. Exatamente, doutor. Esse pedido pode ser mais benéfico ou menos benéfico de acordo com o momento que eu vou pedir. Isso mesmo. E esse estudo é interessantíssimo, porque a aposentadoria ela é irrevogável e retratável. Né? Então, uma vez você é aposentado, você não pode requerer depois uma revisão. Não existe a desaposentadoria. Não existe. Mas a revisão de provento, de ganhos, eles pode acontecer? Pode acontecer, mas em questões específicas, não nesta. Se você, por exemplo, esperasse mais um ano para ter uma RMI maior, aí, nesse caso, não cabe revisão. Tá? Em quais casos caberia essa revisão? Olha, nós temos algumas revisões que já estão assim, bem, as pessoas até já sabem, né? Sedimentadas no tribunal. Pensando que, né, doutor, cada juiz e cada caso é um caso, né? Mas a gente tem uma ação que é revisão da vida toda. Porque a legislação falava, né, que você tem que fazer a média das contribuições para cálculo da sua RMI de 94 até a data da sua aposentadoria. Sendo que, às vezes, você trabalhava num banco, era gerente, né? Isso acontece muito com o pessoal que... E aí ele tinha os salários maiores. Depois, à medida que ele foi envelhecendo, ele foi perdendo, e aí os salários dele ficaram menores. Então, nesse caso, é interessante fazer essa revisão da vida toda. Quer dizer, eu quero que faça a média de todo o tempo laboral, não só de 94 para cá. Existem situações em que essa revisão pode trazer piora do ganho para o profissional? Existe, doutor. A gente teve casos já de algumas pessoas que acreditam ter um direito, né, a uma RMI maior, e aí, equivocadamente, ele entra com a ação e... Entra de forma intempestiva, sem ter um planejamento. Tem que ter um bom advogado previdenciário para poder orientar. Exatamente. Cada situação tem que ser analisada minuciosamente. Doutora Kátia, e qual é o momento mais adequado para o médico começar a fazer seu planejamento de aposentadoria? Doutor Ricardo, desde quando ele começa a pensar em estudar medicina. Por quê? Como estudante, o sistema de seguridade social, né, a Previdência, ela é o próprio nome fala, Previdência, né? Então, é para prevenir. Então, a gente pensa em INSS somente na questão de aposentadoria. Mas não, nós temos outros benefícios da Seguridade Social. Por exemplo, um acidente, uma doença incapacitante. Os né? auxílios que tem disposto, auxílio saúde, auxílio... Isso. Então, quando ele está estudando medicina, que ele vai lá para o internato rural, ou mesmo no laboratório, ele pode se infectar ali, né? Então, é um acidente. Então, ele pode contribuir como facultativo, né? O estudante ele tem essa possibilidade de começar essa contribuição mais cedo. E aí ele vai estar garantido, abarcado pelo sistema de seguridade social. Então, a partir do momento que ele decide ser médico, ele já pode começar a pensar na sua previdência. E como a senhora colocou, não só pensando na aposentadoria, mas inclusive na proteção durante o trabalho dele, durante toda a vida dele. Durante toda a vida, porque todos nós estamos sujeitos, inclusive, a Covid veio nos mostrar isso, né, doutor? Muda completamente os parâmetros. Isso, às vezes o médico está ali atendendo o seu consultório e fica acometido de uma doença incapacitante. E aí ele vai deixar de trabalhar e ele vai precisar de sobreviver. Né? Então, ele vai ter esse auxílio, né, incapacidade temporária, que a gente chama, ou mesmo o auxílio incapacidade definitiva. No caso de ele ter um acidente, por exemplo, e ficar incapacitado para o trabalho. Então, ele vai estar seguro, né, que é uma seguridade pública. Doutora Kátia, agora, o que é dessa previdência complementar que está caindo na cabeça do funcionário público agora? Explica para nós, por favor. Então, doutor, na emenda constitucional 103 de 2019, né, que a gente chama de grande reforma da Previdência, foi instituído que todos os regimes próprios de Previdência têm que fazer o seu regime complementar. O que é isso? Acabou a paridade e integralidade desde 2004. 31 de dezembro de 2003, quem entrou no serviço público tinha direito à integralidade e paridade. A partir de 1º de janeiro de 2004, quem entrou no serviço público não tem mais direito à integralidade. Né? Então, é calculada uma média, que é a mesma do regime geral, 80% das maiores contribuições. Entretanto,
O INSS, né, na verdade, que ele é o gestor da Previdência, né, o Ministério da Economia, ele pediu para que os regimes próprios, né, em lei, pela reforma da Previdência, que fizessem cada regime o seu regime complementar, que ele em linhas gerais, você vai pagar até o teto da Previdência do regime geral, que hoje está em R$ 6.440. A partir daí, você não tem mais o desconto daquelas alíquotas que ficam subindo, né? Você vai ter o desconto previdenciário, no caso do Estado de Minas Gerais, você vai pagar o IPSENG até R$ 6.430. A partir disso, você vai fazer é como se fosse uma previdência privada, né? É um fundo de pensão. E aí você vai contribuir para essa previdência complementar. Mas aí você perde a integralidade e paridade para aqueles que adentraram até 2014. E você vai fazer a opção. Uma vez migrado, você não pode retornar. Então, tem vantagens e desvantagens. Cada caso tem que ser observado, feito cálculos, para que o servidor faça a melhor opção. Ou seja, nessa situação, a gente convida o médico que vem aqui para conversar com a senhora, conversar com a sua equipe, para poder ter essa orientação de qual a melhor situação para ele. Isso, doutor Ricardo. Só deixando claro que nós não fazemos os cálculos, nós não realizamos os cálculos. Mas a fazer as orientações necessárias. Mas as orientações necessárias, todas nós estamos aqui prontos para esclarecer todas as dúvidas do médico. Inclusive, no portal do SIMED, a gente está lançando cartilhas, né, explicativas, mas caso queira estar aqui conosco, nós estamos à disposição para esclarecimento. Doutora Kátia, muito obrigado pelas suas orientações. Mais uma vez, agradeço muito e vamos contar muito com a colaboração da senhora, vamos explorar muito o conhecimento da senhora, porque é uma área bastante árida para nós médicos e nós vamos precisar de muita ajuda, porque todas essas mudanças que tiveram por aí, que estão vindo por aí, vamos precisar de muita gente como a senhora com experiência para nos ajudar e nos orientar. Eu que agradeço, doutor Ricardo, agradeço ao SIMED, estamos à disposição, é só fazer o agendamento pelo telefone, que a gente atende a todos os médicos filiados com muito prazer. Muito agradecido. E ao colega, convido-os a virem aqui para conhecer os nossos serviços, além do serviço da doutora Kátia, os demais serviços que o SIMED está prestando ao médico. Muito agradecido e um ótimo final de trabalho.